Vasco e 77 Partners fecham pilares de acordo para a SAF. Olha, um passo muito importante para a criação da SAF. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre os primeiros alvos da SAF do Vasco da 77. Renato Kaiser e Rodrigo Caetano virão para o Vasco. É sonho, é realidade? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E, obviamente, que a gente vai falar sobre o jogo Vasco e Grêmio, que já está com a venda de ingressos bem expressiva aí. E a gente vai discutir sobre isso e muito mais a partir de agora no Comentário Vascaíno. Vai subir a vinheta! E depois da vinheta tem muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Você já viu que o vídeo tem muitas informações importantes, né? Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. Eu sou o Léo, analista scout. Aqui a gente traz informação, opinião, análise, resenha. É aqui, tudo envolvendo o nosso querido e amado Vasco da Gama. E que se você puder me dar essa moral, eu ficarei muito grato você se inscrevendo, né? Aperta no botão se inscrever aqui, se inscreve, dá essa moral. Você pode nos ajudar aí a chegar a 5.500, a 10 mil inscritos, que é a nossa meta. Enfim, posso contar com você? Se inscreveu? Vamos aos principais assuntos do vídeo, falando do Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou falar sobre Rodrigo Caetano e sobre Renato Kaiser, informação que surgiu aí na madrugada. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente também procurou algumas informações para implementar com as informações que os colegas já trouxeram aí para vocês. Mas olha, Vasco e 77 hoje praticamente concluíram o processo de diligência, isso mesmo. Faltando agora só pequenas bases burocráticas que devem aí se acertar nos próximos dias. Isso também foi anunciado pelo Vasco no seu site oficial. O Vasco hoje teve diversas reuniões com representantes da 77 Partners, o próprio Juan Ciniegas, o Angô, também o Nicolas Maia se reuniram aí com os principais nomes da comitiva do Vasco, os principais poderes do Vasco para acertar todos esses detalhes. E fecharam hoje dois principais pilares de acordo, né, para a SAF. Quais são esses, Léo? Eu vou aqui trazer para vocês, fiz até uma colinha para não esquecer. Acordo de acionistas e acordo de investimento, onde ficam definidos as regras e conduções do clube com a 77 e do 77 com a SAF do Vasco. Então, esse momento é muito importante. É como se fosse aí o último passo para que a gente tenha a votação da questão da AGE e também do Conselho Deliberativo. O que acontece? A partir desse momento, aquela comitiva que a gente falou, né, aquela comissão vai se debruçar, estudar a proposta vinculante e aí vai passar um parecer para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai voltar à criação da SAF e também a aceitação da proposta da 77. Depois disso, vai para a AGE e aí finaliza tudo. Aí o torcedor que vai definir se o Vasco irá ser SAF com a 77, se o Vasco vai ser SAF, mas não com a proposta da 77. A gente vai ter essas informações em breve. Então, passo muito importante, viu? E outro passo muito importante, galera, é o seguinte. Hoje pela madrugada, eu já tinha visto essa informação do Renato Kaiser, que é que hoje se confirmou com a galera aí do Papo na Colina que os scouts da 777 Partners teriam entrado em contato aí com os representantes do Renato Kaiser e que Renato Kaiser seria um dos nomes da 777 Partners para o novo projeto do Vasco da Gama. O que acontece? Hoje pela manhã, pude conversar com algumas pessoas lá de Fortaleza que me falaram o seguinte, olha, o Renato Kaiser hoje no Fortaleza perdeu espaço. Inclusive nos últimos jogos ele vem sendo preterido até pelo Robson, né? O Silvio Romero é o titular absoluto da equipe do Fortaleza. O jogador tem perdido um certo espaço, até para o De Pietri, que é um do jogador também mais jovem lá no Fortaleza, e que não vê o Fortaleza dando impeditivo para uma possível saída do jogador. O que acontece? O jogador custou muito caro ao Fortaleza, um dos maiores investimentos que o Fortaleza fez. E as pessoas que eu conversei falam o seguinte, pode até ter um empréstimo, mas eu acredito que o Fortaleza vai querer um valor. Aos amigos aí, o próprio dirigente do Fortaleza falou o seguinte, que se o Vasco pagar, que pode levar o jogador, mas a informação que a gente tem é essa, mas até o momento as pessoas que comandam o futebol, tanto do Vasco quanto do Fortaleza, negam qualquer envolvimento, qualquer conversa entre as duas partes, mas nos bastidores a conversa aqui
houve sim uma sondagem, principalmente da 777 Partners, para saber a situação, como o jogador poderia se encaixar ou não no Vasco da Gama. E olha, acho que pode ter conversa, pode ter um lobby, porque o Renato Kaiser não vem sendo assim um jogador que seja titular absoluto no Fortaleza. É um cara que foi pedido pelo próprio Vojvoda, a gente sabe disso, mas que tem perdido um certo espaço lá no Leão do Pici. Eu quero sua opinião aqui embaixo, vocês já falam direto, mas eu quero sua opinião. Vocês gostariam de ter o Renato Kaiser como jogador do Vasco da Gama? Para voltar ao Vasco, a gente lembra que ele saiu depois de uma polêmica, né? Mas enfim, vocês queriam ter, eu acho que o Vasco vai ter que fazer um investimento e a gente vai ver aí nos próximos dias o que é que vai rolar. Sobre a situação do Rodrigo Caetano. Hoje pela manhã, eu soube o seguinte, que o Rodrigo Caetano ainda está, sim, a par do todo o processo envolvendo o Atlético Mineiro. Não tive ainda a confirmação de que tem o Vasco a 77 feito uma proposta oficial ao Rodrigo Caetano, mas as informações que vêm de lá de Minas é o seguinte, que o Galo já trabalha com um possível substituto para o Rodrigo Caetano. Quem seria esse substituto? Um cara que é um velho conhecido lá da torcida do Galo. É o jogador Vitor, o ex-goleiro Vitor seria o cara que seria o substituto do Rodrigo Caetano. Mas até o momento, a 77 evita comentar qualquer situação. O Rodrigo Caetano já falou que não foi procurado, mas nos bastidores se fala muito, o zum é muito forte de que o Rodrigo Caetano sabe sim que a 77 quer ele no Vasco e que isso mexeu com o diretor executivo do Galo. Ele está negando, mas eu vou lembrar uma coisa. Quem assistiu aquela entrevista do Rodrigo Caetano, ele negou a chegada do Pavon lá no Atlético Mineiro, né? Hoje, alguns veículos de lá, de Minas, deram a informação que Pavon estava já em terras mineiras para fazer exames. Então, e a forma que ele respondeu, vocês já viram aí que ele ficou um pouquinho balançado, sim, com essa situação envolvendo o Vasco da Gama. Mas vamos ver, né? Vocês aprovam aí essa possível contratação do Rodrigo Caetano? Acho que é quase unanimidade, né? Muita gente pedindo o Rodrigo Caetano de volta ao Vasco, até pelo saudosismo, né? Foi o cara que trouxe títulos ao Vasco, né? Trouxe um time muito competitivo em 2011 e isso mexe com o torcedor vascaíno ainda. Olha, vamos falar de Vasco e Grêmio, porque a venda de ingressos já está grande. Mais de 5 mil ingressos já estão à venda, já foram emitidos. E promete novamente na próxima quinta-feira, casa cheia, a quinta-feira às 8 da noite em São Januário. O Vasco deve ter novamente casa cheia. Lembrando que no último jogo, o Vasco teve aí 18.900 ingressos vendidos, né? Uma renda aí de quase 22 mil, de quase 300 e poucos mil. Mas o Vasco conseguiu lotar novamente o seu caldeirão. Muita gente vai perguntar, Léo, botaram 21 mil, por que nunca enche? Porque tem o setor do visitante, né, gente? E acaba que, às vezes, o visitante não compra todos os seus ingressos e por isso fica aí essa disparidade, né? Nunca fecha os 21 mil porque tem a parte do setor visitante. Mas promete de novo casa cheia na próxima quinta-feira. Olha, lembrando, Bahia tá jogando agora com a Tombense. Até o momento que eu tô aqui 0-0, mas pode ser que tenha saído um gol. Se o Bahia empata, para o Vasco é interessantíssimo, porque segura o Bahia ali. Se o Bahia ganha, o Vasco desce para a terceira colocação. Mas o Vasco não sai do G4 nessa rodada. Mais uma rodada no G4, né? Graças a Deus, que a gente não saia mais. Só saia para ir para a Série A agora. Então é isso. Aquele abraço, saudações vascaínas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!